No Natal meu irmão abandonou os filhos congelando na porta da minha casa e foi embora para assistir às auroras sabendo que eu estava fora do estado. Meu vizinho os encontrou tremendo de frio. O serviço de proteção à criança assumiu e meus pais imediatamente me culparam por arruinar o feriado. Ei Reddit, eu achava que tinha cortado laços com as besteiras da minha família anos atrás, mas então meu irmão largou os filhos na porta da minha casa enquanto eu estava fora do estado e tudo desandou muito rápido. Aqui está como tudo explodiu. Meu nome é Edward. Estou nos meus 30 e poucos anos, solteiro, sem filhos e sinceramente bem feliz assim. Trabalho como intérprete e tradutor, principalmente fazendo legendas de filmes e séries em inglês, espanhol e francês. Essas 3 línguas pagam minhas contas e consomem a maior parte do meu tempo. As pessoas acham que legendar é um trabalho confortável onde você só senta e digita, mas é mais como uma batalha contra prazos intermináveis, estúdios exigentes e áudios que parecem ter sido gravados debaixo d'água. A maior parte do trabalho é feita sozinho. O que eu prefiro, horas longas, quarto silencioso, sem interrupções. Paz é a única forma de eu funcionar. Paz infelizmente é algo que minha família nunca aprendeu nem a soletrar. Meu irmão mais velho Oscar é o filho dourado desde antes de eu aprender a andar. O cara podia botar fogo numa lixeira na sala de estar e nossos pais, Patrick e Madeline, chamariam isso de curiosidade criativa. Enquanto isso se eu respirasse alto demais eu era o filho problema que precisava respeitar as regras. Ana, a esposa dele, se encaixa perfeitamente, age como se todo mundo fosse funcionário trabalhando sob as ordens dela. Se você dissesse que o céu é azul ela diria que você é privilegiado por dizer isso. Esse tipo de pessoa, crescendo, a manhã de Natal era a forma mais fácil de ver o favoritismo escancarado. Oscar ganhava tudo o que pedia, consoles de videogame, jaquetas caras, tudo de marca. Eu ganhava meias ou um suéter 2 tamanhos maior e minha mãe fingia que era exatamente o que eu queria. Se Oscar quebrava algo eu era culpado. Se eu tinha sucesso em alguma coisa era tratado como um acidente. Se ele fracassava em algo eles reescreviam a história até ele parecer um herói. Era um padrão constante nunca terminou. A vida adulta só deixou tudo mais alto. Meu trabalho segundo eles não é trabalho de verdade. Patrick uma vez disse que legendas se escrevem sozinhas e Madeline afirmou que eu só ficava sentado assistindo televisão o dia inteiro. Enquanto isso Oscar podia ficar desempregado por meio ano e ainda assim seria descrito como alguém trabalhando em grandes oportunidades. Sempre que algo precisava ser resolvido eu era esperado estar disponível, mover móveis, buscar alguém no aeroporto, consertar um computador, ajudar com contas. Se eu dissesse não eu era ingrato. Se Oscar dissesse não ele só estava cansado. Nada nunca mudou nem um centímetro. No começo de dezembro Nova York já estava congelante, ruas cobertas por neve pálida. As luzes de Natal de sempre penduradas nos prédios, quarteirões inteiros mais silenciosos que o normal porque metade da vizinhança sai da cidade. Eu me acomodava na minha rotina de inverno de sempre. Trabalho, academia, compras, dormir, vida simples, sem caos. Pelo menos é isso que tento buscar. Numa noite enquanto eu terminava uma tradução para um documentário policial francês recebi o e-mail. Um cliente precisava de mim presencialmente com aviso curto, projeto de inverno, prazos apertados, parceiros internacionais extremamente sensíveis ao tempo, o tipo de trabalho que você não recusa a menos que goste de ficar sem dinheiro. Queriam que eu estivesse no local em poucos dias, passagens anexadas, cronograma definido. Tudo confirmado. Assim que li eu soube que ia ser complicado. Não o trabalho estava ok. Minha família, a temporada de Natal com aquelas pessoas sempre vem com algum nível de caos, mas naquele ano parecia diferente, mais pesado, como se algo estúpido já estivesse se formando no ar e só esperando cair na minha cabeça. Encarei o e-mail de novo, fechei o laptop e me recostei. Não sabia explicar, mas tive esse pensamento simples e afiado. Este Natal vai ficar feio. Infelizmente eu estava absolutamente certo. A casa de Patrick e Madeline parecia a mesma de sempre em dezembro. Luzes demais, um boneco de neve de plástico no jardim e uma guirlanda grande o suficiente para cobrir o para-brisa de um carro. Estacionei. Fiquei sentado um segundo e me lembrei de que só estava fazendo aquilo porque faltar iniciaria uma palestra que duraria até a primavera. Por dentro a casa me atingiu com o caos habitual. Patrick já estava reclamando do termostato. No segundo em que entrei Madeline aumentou a temperatura de novo. Ele disse batendo na tela como se ela o tivesse ofendido. Não vamos aquecer o bairro inteiro. Madeline nem levantou os olhos de rearranjar os pratos. Talvez se você usasse algo mais quente em vez dessa mesma jaqueta todo ano não sentiria frio. É uma jaqueta normal, eu disse pendurando-a. Ela me lançou um olhar como se eu tivesse arruinado o Natal pessoalmente só por existir. Oscar e Ana estavam no sofá. Oscar falava alto sobre algo que tinha comprado para si mesmo. Ana sentava ao lado rolando o telefone com uma expressão que dizia que ela preferia estar em qualquer outro lugar, exceto que escolheu estar exatamente ali. Ei Ed, Oscar chamou. Você finalmente chegou. Estávamos apostando, Ana acrescentou. Eu disse que você se atrasaria porque estava ocupado digitando legendas. Legendas têm prazos. Não achei que tivessem. Eu não me dei ao trabalho de responder. Se eu gastasse energia corrigindo cada comentário idiota que essas pessoas faziam eu morreria jovem. Timothy e Lucy estavam à mesa desenhando flocos de neve em papel de rascunho. Olharam para mim, deram pequenos sorrisos e voltaram ao silêncio. Crianças espertas. Silêncio é a tática de sobrevivência mais segura nesta família.
Madeline mandou todos se sentarem e nos reunimos para o jantar. Imediatamente o clima virou a bagunça de sempre. Patrick reclamando de como tudo tem gosto diferente agora porque as pessoas não cozinham como antigamente. Oscar se gabando de que talvez abra um negócio em breve. Ana reclamando da cabeleireira e Madeline empurrando comentários passivo-agressivos sobre como algumas pessoas não visitam o suficiente. Eu foquei no meu prato e esperei a parte em que me pediriam algo. Não demorou. Metade da refeição Oscar pigarreou dramaticamente. Então adivinha só. Grande notícia. Madeline suspirou antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Oscar, o que é? Você finalmente está fazendo aquele avanço na carreira. Não. Ele disse orgulhoso. Melhor. Ana e eu vamos fazer uma viagem. Finlândia ou talvez Noruega. Ainda não decidimos a rota. Vamos ver as auroras. Ana entrou na conversa. Nós merecemos algo especial. Este ano foi exaustivo. Patrick praticamente bateu palmas. Meu filho assumindo o controle da vida. É isso que eu gosto de ver. Madeline colocou a mão no peito como se Oscar tivesse anunciado que se tornará cirurgião. Vocês dois trabalham tanto. Realmente precisam disso. Timothy e Lúcia levantaram os olhos em silêncio. Mas nenhum dos dois disse nada. Deixei que eles terminassem a volta da Vitória antes de falar. Eu também vou viajar. Consegui um trabalho urgente e vou ficar fora durante essa mesma semana. Ninguém reagiu. Nem um aceno sequer. Finalmente Ana disse. Ah, que coincidência conveniente eu acho. E continuou comendo como se não tivesse realmente me ouvido. Oscar deu de ombros. Não exagera, Ed. As pessoas viajam. É normal. Patrick perguntou. Isso é uma daquelas coisinhas de escritório. De novo, não é coisa de escritório. Respondi. Vou estar no local em um projeto, trabalhando com 3 estúdios, prazos apertados, vou ficar completamente indisponível enquanto estiver fora. Todos assentiram vagamente, aquele tipo de aceno que as pessoas dão quando não estão ouvindo nada. Oscar deu uma olhada no telefone. Ana já estava rolando a tela de novo. Era como falar com uma parede com Wi-Fi. O jantar continuou com o nonsense habitual até Patrick decidir implicar comigo outra vez. Então, Edward, ele disse acenando o garfo. Você nunca assume responsabilidade pela família. Oscar e Ana têm tanta coisa no prato e você simplesmente flutua fazendo o que quer. Ana soltou um suspiro dramático como se estivesse carregando tijolos o ano inteiro. Oscar se recostou satisfeito. Mantive a voz firme. Eu não sou babá. Digo isso desde o primeiro dia. Patrick franziu a testa. Você deveria ajudar mais. Seu irmão tem responsabilidades reais. Encarei ele e respondi. Então ele deveria lidar com elas. O silêncio caiu por um segundo. O primeiro de verdade da noite. Madeline o quebrou com uma risada seca. Vamos não começar nada. É Natal. Não disse mais nada. Não valia a pena. Quanto mais eu reagia, mais eles fingiam que eu estava atacando. A sobremesa pareceu como comer através de névoa. Todos agiram como se nada tivesse acontecido, mas a tensão ficou na sala como um casaco pesado que ninguém queria tirar. Quando finalmente saí, o ar frio pareceu mais limpo do que qualquer coisa dentro daquela casa. A neve caía leve, a rua silenciosa, exceto por carros distantes. Entrei no carro, fechei a porta e soltei o ar durante todo o caminho para casa. Um pensamento permaneceu claro na minha cabeça. Essa família era uma bomba relógio. Eles iam fazer alguma idiotice. Era só questão de quando. Eu estava sentado no quarto do hotel, cercado por documentos abertos, fones de ouvido ligados, legendas espalhadas no segundo monitor, 3 idiomas, 3 prazos e uma conexão de Wi-Fi ruim. Era uma bagunça. Eu não estava pensando em casa. Estava enterrado no trabalho, focado em passar por uma pilha de diálogos antes da meia-noite. Foi quando meu telefone tocou. Olhei o identificador de chamadas. Senhora Morgan, ela é minha vizinha desde que me mudei para aquele prédio. Senhora mais velha, olhos atentos. Sempre com um cachecol enrolado 2 vezes no pescoço mesmo em outubro. Ela não perde nada. Ela nunca me liga a menos que algo sério esteja acontecendo. Não drama, não fofoca, emergências reais. Atendi imediatamente. Edward, querido. Ela disse com a voz tensa. Você está em casa? Não. Respondi, estou fora do estado a trabalho. O que aconteceu? Houve uma pausa, como se ela não soubesse por onde começar. Então ela despejou tudo de uma vez. Querido, os filhos do seu irmão estavam sentados nos degraus da sua porta da frente por quase 2 horas. 2 horas nesse frio, eu os encontrei tremendo. Levantei tão rápido que a cadeira bateu na parede. O quê? Por que eles estavam lá? Por que Oscar e aquela esposa dele os deixaram na sua porta? Ela disse. Disseram às crianças que você estava dentro. Depois foram embora. Foram embora de carro. Aquelas pobres crianças ficaram tocando a campainha. Meu estômago se apertou. Você tem certeza de que eles ficaram lá tanto tempo? Eu os observei pela minha janela no começo. Ela disse. Achei que você estivesse em casa e só não tivesse atendido ainda. Eles estavam com casacos e gorros. Então parecia que entrariam a qualquer momento. Eu não quis interferir se um dos pais estivesse prestes a abrir a porta. Mas o tempo foi passando e eles continuavam lá fora. Depois de um bom tempo começaram a tremer de verdade e a neve ficou mais forte. Fui lá fora verificar e Timothy disse que você não estava atendendo. Lúcia mal conseguia falar. Edward, pressionei a mão contra a testa. Eles estão bem agora. Eles estão dentro da minha casa. Ela disse. Eu os enrolei em cobertores. Aumentei o aquecimento. Fiz bebidas quentes. As mãos deles estavam geladas quando entraram. Estavam confusos e envergonhados. Mas me contaram
Exatamente o que aconteceu. Engoli em seco. Me diga, ela não suavizou nada. Disseram que Oscar chegou por volta das 3 horas. Ela explicou. Disse que você estaria em casa. Eles bateram e esperaram. Bateram de novo e esperaram mais. Ele nunca verificou se você respondeu. Nunca ficou para ver se você abriu a porta. Simplesmente os deixou lá. Fechei os olhos por um segundo e não disse nada. Ela continuou com a voz subindo de raiva. Duas crianças sentadas do lado de fora em clima congelante. Por que os pais não se deram ao trabalho de confirmar se você sequer estava em casa? Eu não acredito nisso. Andei pelo quarto uma vez tentando manter a voz firme. Obrigado por levá-los para dentro. Obrigado por me ligar, Edward. Isso é sério, ela disse. Eles poderiam ter ficado doentes. Algo ruim poderia ter acontecido. Eu não sei que tipo de pessoa seu irmão e a esposa dele são, mas isso é negligência. Eu sei, eu disse em voz baixa. Ela baixou o tom. Você quer que eu fique aqui com eles até alguém chegar? Eu não vou mandá-los de volta para fora. Sim, por favor, mantenham-os seguros até eu descobrir o que fazer em seguida. Claro que vou, ela disse. Eles estão sentados no meu sofá agora, debaixo de 2 cobertores, comendo, estão se aquecendo. Lúcia finalmente parou de tremer. Timothy fica perguntando se está em apuros. Ele não está, eu disse. Nada disso é culpa deles. Houve um breve momento de silêncio antes de ela perguntar. Onde estão Oscar e Ana? Eles te disseram alguma coisa? Eles estão voando para a Finlândia ou para a Noruega de férias. A senhora Morgan soltou uma respiração curta e irritada. Eles foram para o exterior e largaram os filhos numa soleira de porta. Isso. Eu nem tenho palavras para isso. Verifiquei a hora. Verifiquei meus e-mails. Verifiquei meu cronograma de voo. Nada se encaixava para eu voltar rápido o suficiente e resolver isso pessoalmente. Meu pulso parecia estável demais, frio, calculado, não em pânico. Era o tipo de clareza que aparece quando você percebe que uma linha foi ultrapassada tão longe que você nem consegue mais vê-la, senhora Morgan, eu disse. Eu agradeço você mais do que imagina. Obrigado por intervir. Você não precisa me agradecer, ela respondeu. Eu fiz o que qualquer adulto decente faria. Aquelas pobres crianças foram abandonadas. Eu vou cuidar dos próximos passos. Eu disse para ela ficar com eles por enquanto. Garantir que continuassem aquecidos. Eu ligaria de volta em breve. Tudo bem, Edward. Estarei aqui. Desligamos. E eu fiquei no meio do quarto do hotel encarando a parede. Não porque eu não soubesse o que fazer, mas porque eu sabia exatamente o que precisava acontecer em seguida. Oscar não foi apenas descuidado, Ana não foi apenas mimada, eles tinham cruzado para algo completamente diferente. Peguei o telefone de novo e encontrei o nome de Oscar. Era hora de ouvir qual desculpa ele achava que iria salvá-lo. Cara, isso é melhor ser importante. Ele disse, estamos no JFK, eles acabaram de começar o pré-embarque. O que você fez com seus filhos? Eu perguntei. Ele soltou o ar bruscamente. Do que você está falando agora? Timothy e Lúcia, eu disse. Você os deixou sentados nos meus degraus nesse clima. A senhora Morgan os encontrou congelando. Eles estão na casa dela. Houve uma pausa, mas não do tipo que vem do choque, mas como irritação. Ah, vamos lá, ele disse. Sério, acabamos de sentar. Eles estão prestes a chamar nosso grupo. Por que seus filhos estavam na minha porta? Eu perguntei. Nós os deixamos lá. Ele respondeu. Você não estava atendendo antes. Mas achamos que você estivesse dentro. Você nunca vai a lugar nenhum. Eu disse no jantar que estaria fora do estado. Eu disse. Oscar zombou. Você disse algo vago. Você sempre faz tudo soar muito mais dramático do que realmente é. Ao fundo Ana falou alto. É o seu irmão causando problemas já. Oscar me colocou no viva voz. Ele está surtando por causa das crianças. O tom de Ana ficou mais duro. Edward, por que você está fazendo disso um problema? Eles estavam na sua casa. Não é como se você morasse no meio do mato. Eles ficaram do lado de fora no frio por 2 horas. Eu disse. A senhora Morgan disse que eles estavam tremendo. Meu Deus, Ana murmurou. 2 horas. Você age como se fossem anos. Crianças sobrevivem a coisa pior. Eu cerrei o maxilar. Por que vocês não me ligaram? Nós estávamos com pressa. Oscar disse. O trânsito estava um caos. As filas de segurança lotadas. Não tivemos tempo para uma conversa inteira. Vocês tiveram tempo de largar seus filhos e ir embora. Eu disse. Nós presumimos que você abriria a porta eventualmente. Ele retrucou. Por que você não estava atendendo? Por que você não deixou uma chave? Por que eu não concordei em cuidar dos seus filhos? Eu disse. Ana interrompeu. Você é o tio deles. Pare de fingir que não tem nenhuma responsabilidade. Nós temos o direito de viajar de vez em quando. Então organizem cuidados para eles. Eu disse. Vocês não os largam numa soleira de porta. Ela realmente riu. Você é tão dramático. Eles estavam bem. Eles não estavam bem, eu disse. A senhora Morgan disse que Lúcia mal conseguia falar quando os trouxe para dentro. Oscar gemeu como se essa conversa estivesse arruinando o dia dele. Ok, olha, você precisa parar de exagerar isso. É só ir buscá-los. Eu não posso, eu disse. Estou a vários estados de distância. Você deveria ter ficado em casa esta semana. Ele disse. Está vendo? É por isso que comunicação importa. Eu me comuniquei, eu disse. Vocês ignoraram. A voz de Ana ficou afiada de novo. Nós não vamos sair deste aeroporto. Você sabe quanto custaram essas passagens? Nós não vamos perder as auroras porque você não consegue lidar com 2 crianças. São seus filhos. Eu disse. Família ajuda a família. Oscar rebateu. Eu não sou seu pai substituto. Eu respondi.
Houve um momento de barulho e Oscar disse, eles estão chamando nosso grupo, estamos embarcando, você precisa resolver isso. Cara, eu não vou resolver nada, eu disse. Você criou essa bagunça. Edward, pare de ser egoísta. Ana disse, nós merecemos essa viagem. A arrogância na voz dela era inacreditável. Vocês deixaram seus filhos do lado de fora em clima de inverno. Eu disse calmamente, isso não é sobre uma viagem. Oscar sibilou, você sempre age como se fosse melhor do que nós. Como se esse seu trabalhinho de legendas fizesse de você algum grande adulto responsável. Isso me torna responsável o suficiente para não abandonar crianças. Eu disse. Ele respondeu de forma ríspida. Acabamos de falar. Resolva isso. E então desligou. Eu fiquei ali, encarando o telefone. Meu pulso não disparou, mas algo frio se acomodou no meu peito. Eles não iam ajudar, nem sequer fingir. Tudo bem. Disquei para meu pai em seguida. Patrick atendeu com a irritação de sempre. Por que você está ligando? Está tarde. Timothy e Lúcia foram deixados do lado de fora da minha casa, eu disse. Oscar e Ana os largaram nos meus degraus e foram para o aeroporto. Eles ficaram lá fora nesse frio tempo suficiente para a senhora Morgan encontrá-los tremendo. Ele suspirou, como se eu estivesse incomodando. Edward, você sempre exagera as coisas. Eu não estou exagerando nada. Eu disse. Eles estavam do lado de fora no frio. Ele estalou a língua. Você deveria ter planejado melhor. Você sabia que seu irmão tinha uma viagem. Eu disse a todos que estaria fora do estado esta semana. Eu disse. Ele ignorou isso. Isso porque você fala tudo naquele tom sarcástico. Ele respondeu. Você confunde as pessoas. Eu tive que pausar para não rir. Ele abandonou os próprios filhos. Eles estavam na sua casa. Patrick retrucou dizendo que era um lugar seguro. Eles não estavam em segurança. A senhora Morgan disse que eles estavam congelando. A senhora Morgan é dramática. Ele disse. E você sempre fica do lado dela. Eu fico do lado da lógica básica. Eu disse. Ah, pare com isso. Ele falou de forma ríspida. Você é solteiro. Não precisa conciliar nada. Oscar e Ana têm responsabilidades reais. Você deveria ter ficado em casa para ajudar. São seus sobrinhos. Cuide deles. Sua família. Ele repetiu. Você deveria ajudar. Isso é culpa sua por não estar por perto. Quando ele desligou eu nem me dei ao trabalho de ligar para Madeline. Eu já conhecia o roteiro dela. Ela me culparia. Defenderia Oscar e diria que eu deveria simplesmente resolver tudo. Todos os outros já tinham feito suas escolhas. Nenhum deles iria ajudar Timothy ou Lúcia. O que significava que o próximo passo cabia a mim. Mas não da forma que eles esperavam. Abri o telefone novamente. Era hora de ligar para alguém que realmente lida com negligência infantil. Era hora de buscar ajuda de verdade. Eu tinha terminado de ser o único adulto em quem eles jogavam responsabilidade. E tinha terminado de deixá-los escapar sem consequências. Assim que desliguei de Patrick e liguei para a linha local da polícia para casos não emergenciais, minha voz permaneceu firme porque a situação não precisava de emoção, apenas de fatos. Expliquei quem eu era, onde morava e o que a senhora Morgan havia encontrado. 2 crianças do lado de fora em clima congelante por 2 horas, pais não responsivos e atualmente no aeroporto. A atendente levou a situação a sério. Disse que enviariam policiais para verificar as crianças e que acionariam o serviço de proteção à criança assim que tivessem mais informações. Em poucos minutos os policiais estavam a caminho da casa da senhora Morgan. Liguei de volta para avisá-la de que eles estavam indo. Ela atendeu no primeiro toque. Eles estão mandando alguém. Sim. Eu disse, a polícia está a caminho, apenas fique com as crianças, não vou tirá-las da minha vista. Ela respondeu, elas finalmente estão se aquecendo. Eu podia ouvir vozes suaves ao fundo. A risadinha baixa de Lúcia, Timothy perguntando algo em voz baixa, pelo menos por enquanto eles estavam seguros. Cerca de 20 minutos depois os policiais chegaram à porta dela. A senhora Morgan me manteve no viva voz enquanto atendia. São eles. Ela disse, eles estão aqui há cerca de 1 hora agora. Antes disso estavam sentados sozinhos do lado de fora. Um dos policiais perguntou onde exatamente eles foram encontrados. Nos degraus do Edward. Ela disse firmemente, os dois tremendo, os rostos vermelhos de frio. Lúcia estava chorando. O policial falou com as crianças de forma gentil, confirmando detalhes. Quanto tempo esperaram? Se viram algum adulto que os deixou ali? Timothy respondeu a maioria das perguntas, nervoso, mas honesto. Lúcia permaneceu próxima da senhora Morgan. Eles fizeram anotações oficiais, checaram a condição das crianças e se afastaram para uma conversa rápida. Edward, a senhora Morgan disse tirando o telefone do viva voz. Eles estão chamando o serviço de proteção à criança para vir buscar as crianças. Precisam colocá-las em algum lugar seguro. Essa é a decisão correta. Eu disse. Eles perguntaram se você é o responsável legal. Eu não sou. Eu disse. E estou fora do estado. Ela sentiu mesmo eu não podendo vê-la, então eles vão encontrar a próxima melhor opção de acolhimento, que acabou sendo os pais de Ana, os únicos adultos da família com histórico de estabilidade. Patrick e Madeline nem sequer foram considerados. O serviço de proteção à criança prefere partes neutras quando possível, e os pais de Ana não tiveram envolvimento nenhum nessa confusão. Eles moravam no mesmo estado, tinham espaço e um bom relacionamento com as crianças. Mais tarde naquela noite o serviço de proteção à
Criança chegou, falou primeiro com os policiais, depois com a senhora Morgan e por fim com as crianças. A assistente social manteve a voz calma, mas firme. Nós vamos levar vocês para um lugar seguro esta noite, ela disse. Vocês vão ficar com os avós por enquanto. Timothy assentiu devagar. Lucy apertou o cobertor com mais força. Antes de irem embora, a assistente social colheu um depoimento detalhado da senhora Morgan. Ela explicou a linha do tempo com clareza. Quando percebeu as crianças do lado de fora pela primeira vez, por quanto tempo ficaram expostas, a condição física delas e o fato de que Oscar e Anna estavam inalcançáveis, o policial acrescentou que, dado o clima e a duração, aquilo atendia aos critérios de negligência e colocação em risco. A senhora Morgan não discutiu. Eu sei, eles também anotaram meu número e confirmaram minha localização. Confirmei novamente que os pais estavam em viagem e haviam se recusado a voltar, quando o serviço de proteção à criança levou-as crianças para a casa dos pais de Anna. Já era quase meia-noite. A senhora Morgan me ligou depois que eles foram embora. Eles estão seguros. Ela disse. Isso é o que importa. Obrigado, eu disse. Você fez tudo certo. Pode apostar que fiz, ela respondeu. Alguém tinha que fazer. Na manhã seguinte acordei com uma enxurrada de notificações, chamadas perdidas, mensagens e recados de voz, todos de Oscar e Anna. Eles aparentemente tinham aterrissado em Helsinki, ligado os telefones novamente e descoberto que o serviço de proteção à criança havia entrado em contato. O primeiro correio de voz de Oscar era só gritaria. O que você fez? Eles estão falando em negligência, dizendo que as crianças ficaram expostas. Por que você nos denunciou? Nós dissemos para você resolver isso. O de Anna foi ainda pior. Você arruinou nossa viagem. Eles estão nos obrigando a voltar mais cedo. Isso é culpa sua, Edward. Você é doente por fazer isso. Eles não tinham aprendido absolutamente nada, enquanto reclamavam do outro lado do mundo. O serviço de proteção à criança me enviou uma atualização, muito mais profissional do que qualquer coisa que Oscar jamais conseguiu ser. Eles já tinham confirmado a alegação de negligência e abriu formalmente o caso. A colocação com os pais de Anna foi aprovada. Entrevistas obrigatórias foram agendadas para quando Oscar e Anna retornassem. Mais tarde naquela tarde a senhora Morgan me mandou mensagem dizendo que fizeram mais perguntas e que ela contou tudo. Para eu não me preocupar, o depoimento dela foi forte, detalhado e crível. Ela não foi emocional, foi factual, o que teve muito mais peso do que qualquer coisa que Oscar e Anna pudessem alegar depois. Durante tudo isso eu continuei trabalhando nas minhas legendas. Não foi fácil me concentrar, mas eu segui em frente. Não ia deixar que o caos deles arruinasse meu trabalho também. Terminei meu turno. Fechei o laptop e me recostei. As consequências estavam vindo. Oscar e Anna não iam entrar no serviço de proteção à criança com humildade. Patrick e Madeline iam me culpar por tudo de novo. A família inteira transformaria isso em um circo. Mas pelo menos as crianças estavam seguras. E pela primeira vez em dias, isso foi suficiente. Eu ainda não tinha terminado de agir, mas o próximo movimento não era meu. Pertencia às pessoas que causaram essa bagunça em primeiro lugar. Meu telefone não parou de vibrar durante toda a manhã seguinte. Patrick e Madeline já estavam atacando antes mesmo de eu terminar o café da manhã do hotel. A primeira mensagem de Patrick dizia que eu tinha traído esta família. Madeline em seguida escreveu que o Natal foi arruinado por minha causa. Depois outra de Patrick dizendo que meu irmão estava devastado e que eu deveria me envergonhar. Eu não me dei ao trabalho de responder. A versão deles de devastado significava que Oscar e Anna estavam sendo incomodados pela primeira vez na vida. Eventualmente Patrick ligou em modo totalmente dramático. Edward, como você pôde? Ele exigiu. Como você permitiu que a polícia se envolvesse? Seu irmão está de coração partido. Eles deixaram os filhos do lado de fora em clima congelante por 2 horas. Eu disse. É por isso que a polícia está envolvida. Madeline entrou no viva voz. Você sempre distorce as coisas. Aquelas crianças estavam na sua casa. Você deveria ter estado lá. Eu disse que estava em uma viagem de trabalho. Eu disse. Você não disse isso claramente. Ela insistiu. Todo mundo acha que você exagerou. Todo mundo significando você e o pai. Eu disse. Patrick bufou. Você envergonhou a família inteira. Apenas resolva isso. Eu não vou resolver nada. Eu disse. Oscar e Anna causaram isso. O silêncio deles me disse que eles nem sequer consideraram essa possibilidade. Encerrei a ligação. Não havia mais nada a dizer. 2 dias depois de eu voltar para casa, batidas fortes na porta do meu apartamento fizeram a moldura tremer. A voz de Oscar explodiu pelo corredor. Edward, abra essa porta. Ana gritou por cima dele com um tom que ricocheteava nas paredes. Sabemos que você está aí dentro. Não faça joguinhos. Caminhei até lá e abri a porta apenas o suficiente para mostrar meu rosto. Não o bastante para deixá-los entrar. Plantei o pé atrás dela para que nenhum dos dois pudesse forçar passagem. Oscar avançou mesmo assim. Saia da frente. Eu não me mexi. Dei um passo para trás. Não estou pedindo. Ele congelou. Chocado por eu não recuar, Ana apontou o dedo perto do meu rosto. Você destruiu nossa viagem. Você sequer entende o que fez. O que vocês fizeram? Eu corrigi. Foi abandonar 2 crianças em uma soleira gelada. Vamos não reescrever a história. Ana gaguejou. Eles estavam bem. Eles pareciam pinguins fazendo audição para a sobrevivência. Eu disse. Pare com isso. Oscar bateu no batente da porta. Por que você não estava em casa? Porque eu disse a todos, inclusive a você, que estaria fora do estado. Eu disse. Isso não ficou claro ou ouvir é opcional no seu casamento. Ana zombou.
Ah, lá vai ele. Senhor perfeito, senhor responsável. Querida, eu disse inclinando um pouco para frente. Vocês dois não conseguiram nem abrir um aplicativo de clima antes de largar seus filhos. O rosto de Oscar ficou vermelho. Você deveria ter deixado uma chave, e vocês deveriam ter deixado uma babá. Eu retruquei. Mas aqui estamos. Ana quase engasgou. Perdemos as luzes do norte por sua causa. E eu perdi 2 dias de paz porque vocês tratam seus filhos como bagagem, eu disse. Parece que todos estamos tendo uma semana difícil. Oscar tentou empurrar a porta de novo. Deixa a gente entrar. Levantei a mão. Não. É até aqui que vocês vão. Pensem neste limite como a fronteira que vocês evitaram a vida inteira. Ana arfou. Você é inacreditável. Não. Eu disse, eu sou consistente. Vocês ficariam surpresos com o que acontece quando tentam ser também. Oscar espetou o dedo no meu peito. Você chamou o serviço de proteção à criança. Eu inclinei a cabeça. Não, gênio. A polícia chamou o serviço de proteção à criança. Eu apenas forneci a verdade. Se isso fere seus sentimentos, resolvam com a realidade. Os olhos de Ana se arregalaram. Nós confiamos em você. Vocês não confiaram nada em mim. Eu disse. Vocês me usaram como creche gratuita sem aviso. Isso não é confiança, é preguiça. Oscar cuspiu. Você acha que é melhor do que nós porque fica sentado no computador digitando legendas. Coisa engraçada, eu disse. Até digitar legendas exige mais responsabilidade do que vocês dois mostraram na semana passada. O queixo de Ana caiu. Você é nojento. Palavras fortes vindas de uma mulher que deixou a própria filha tremendo sobre concreto. Eu disse. Cuidado antes que a ironia te dê um tapa na saída. Os dois ficaram em silêncio por um momento. O que? Era raro. Oscar tentou de novo. Ajude a família Edward. É para isso que a família serve. Família não larga crianças como correspondência indesejada. Eu disse. Família não deixa filhos congelarem enquanto corre para um café no aeroporto. Família não espera que eu limpe seus desastres sob demanda. Ana gritou. Nós precisávamos dessa viagem. E seus filhos precisavam dos pais. Eu respondi. Adivinha qual vence? Oscar tentou um último empurrão para passar pela porta e eu me inclinei apenas o suficiente para impedi-lo. Você tem cerca de 3 segundos para recuar, eu disse calmamente. Porque a próxima ligação que faço é para a polícia e eu garanto que eles são menos pacientes do que eu. Ana agarrou o braço de Oscar. Vamos embora. Ele está adorando isso. Eu disse sorrindo. Eu só estou aproveitando ver a responsabilidade atingir vocês pela primeira vez. Ela o arrastou alguns passos para longe. Ele continuou me encarando, respirando pesado como se quisesse socar o ar, enquanto se viravam para ir embora. Eu acrescentei. E caso não esteja óbvio, agradeçam à senhora Morgan. Ela salvou seus filhos enquanto vocês dois estavam por aí tirando selfies de férias. Ana murmurou algo ininteligível. Oscar me mostrou o dedo do meio. Eu fechei a porta antes que terminassem a birra. O serviço de proteção à criança não demorou após o confronto. Nas semanas seguintes a papelada oficial começou a chegar, peça por peça, confirmando tudo o que já haviam colocado em movimento desde o início. A conclusão confirmada de negligência, aulas obrigatórias de parentalidade, visitas supervisionadas e verificações domiciliares de rotina. E, como previsto, Oscar e Ana perderam completamente a cabeça. Acordei com 15 mensagens em menos de 1 hora. Oscar dizendo que eu tinha feito questão de registrar tudo, não tinha. Ana dizendo que a assistente social tinha falado com meus pais e que eles estavam horrorizados, perguntando se eu estava feliz. Oscar de novo dizendo que eles não aceitariam visitas supervisionadas, que isso não ia acontecer, e a minha favorita, Diana, dizendo que tudo aquilo era culpa minha. Eles não tinham feito nada de errado, certo? Deixar 2 crianças virarem picolés no meu degrau aparentemente não era nada errado. Meus pais também entraram no coro porque, claro que entraram. Patrick dizendo que a família inteira estava em caos por causa da minha teimosia. Madeline dizendo que meu irmão estava sofrendo emocionalmente e que eu tinha que consertar isso agora. A inversão de vítima foi tão extrema que poderia ser classificada como esporte. Enquanto isso, a assistente social continuava entrando em contato. Ela me explicou como seriam os próximos meses, aulas, vistorias na casa, visitas supervisionadas, relatórios que precisariam ser escritos e assinados por pessoas que não se importavam nem um pouco com o drama da nossa família. Ela não soava irritada nem emocional, apenas cansada, de um jeito que deixava claro que ela já tinha visto versões do meu irmão antes. Em determinado momento ela acrescentou quase como um comentário à parte que as crianças estavam se adaptando bem à casa dos avós maternos e que já pareciam mais calmas lá do que na própria casa. Bom, alguém naquele desastre merecia estabilidade. Mais tarde naquela noite recebi uma ligação do pai de Ana, o primeiro adulto razoável de toda essa linhagem. Edward, ele disse com a voz pesada. Eu só quero te agradecer. Se a senhora Morgan não tivesse encontrado as crianças, eu nem quero pensar nisso. Fico apenas aliviado que elas estejam seguras. Eu respondi que isso era o que importava. Ele suspirou e disse que as crianças contaram que aquela não tinha sido a primeira vez que foram deixadas esperando em algum lugar, não daquela forma, mas com padrões semelhantes. Fechei os olhos por um instante. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa, então não era algo novo. Apenas a primeira vez que foi descoberto. Ele continuou dizendo que eles tinham vergonha de ter chegado àquele ponto e que, por mais que valesse, apreciavam eu não ter tentado ficar com a guarda, que eu tinha lidado com tudo da maneira correta. Confie em mim.
eu disse, eu não quero a guarda, eu quero que eles estejam seguros e quero responsabilidade. Você vai ter isso, ele respondeu. Oscar e Ana, no entanto, eram alérgicos à responsabilidade. Apareceram do lado de fora do centro de visitas supervisionadas 2 dias depois e imediatamente começaram a gritar com a equipe acusando parcialidade. Oscar me mandou um correio de voz depois dizendo que nunca tinha se sentido tão desrespeitado. Eu não respondi. Ações têm consequências, aparentemente. Isso era um conceito estrangeiro para eles. Enquanto isso, Patrick e Madeline intensificaram ainda mais o absurdo. Madeline me ligou enquanto eu jantava dizendo que eu deveria ter vergonha de mim mesmo, que meu irmão estava destruído, que não se trata família desse jeito, que família se conserta e se protege. Eu disse, mãe, eu protegi as únicas pessoas que realmente precisavam. Você humilhou seu irmão. Ela retrucou. Bom, eu disse, talvez a humilhação faça o que o bom senso não fez. Ela engasgou. Como se eu tivesse batido nela com um peixe congelado. Edward, mãe, eu interrompi. Aquelas crianças poderiam ter morrido. Elas não morreram. Ela rebateu. Então isso é exagero. Eu ri uma vez, claro, porque no seu mundo ninguém está errado além de mim. Correto. Ela disse isso em voz alta. A conversa terminou com ela gritando algo sobre eu estar envenenado pelo egoísmo. Desliguei antes que ela chegasse ao discurso clássico de eu não te criei assim. Ela absolutamente criou. Um dia depois a mãe de Ana ligou. Novamente, a voz dela estava calma, mas esgotada. Eu queria que você soubesse. Ela disse que a assistente do Serviço de Proteção à Criança falou novamente com Oscar e Ana. Eles não estão levando isso a sério. Estou chocado. Eu respondi sem emoção. Ela ignorou o sarcasmo e disse que avisaram que não mentiriam por eles, que eles ficaram furiosos. Tenho certeza, eu disse. E as crianças perguntaram por você. Ela acrescentou. Queriam saber se estavam em apuros. Soltei o ar devagar. Eles não estão em apuros, nem um pouco. Eu disse, eu falei isso a eles. Ela respondeu suavemente. E eles perguntaram se podiam te mandar uma mensagem. 1 minuto depois recebi um texto de um número desconhecido. Era do Timothy. Oi tio Edward. Obrigado por nos ajudar. E abaixo havia um desenho de uma casinha com uma luz quente na janela. Fiquei olhando aquela mensagem por um longo momento. Não porque estivesse emocional, mas porque aquilo confirmava exatamente porque eu não deixei minha família me manipular ao silêncio. Não fazer nada teria sido fácil, mas não fazer nada também teria sido errado. Como parte das conclusões, o Serviço de Proteção à Criança deixou claro que Oscar e Ana não recuperariam visitas normais até que todas as aulas fossem concluídas, as inspeções da casa aprovadas e a assistente social autorizasse visitas contínuas, qualquer narrativa que ajudasse eles a dormir à noite, eu suponho. Enquanto isso, meus pais aumentaram ainda mais a própria ilusão. Patrick enviou uma última mensagem dizendo que se meu irmão perdesse a guarda isso ficaria para sempre na minha consciência. Eu não respondi, não valia as teclas, porque a verdade era simples. Oscar e Ana não perderam a guarda por minha causa, eles perderam a guarda porque eram maus pais. O Serviço de Proteção à Criança não se importou com política familiar, a polícia não se importou com política familiar, os pais de Ana não se importaram com política familiar, a senhora Morgan com certeza absoluta não se importou com política familiar. Eu fui o único que enxergou a situação com clareza, não porque eu seja especial, mas porque não estava cego por lealdade a pessoas que nunca tiveram nenhuma por mim. O Natal chegou em silêncio, apenas neve do lado de fora, luzes quentes do outro lado da rua e paz de verdade. Pela primeira vez em anos tive um feriado sem ser arrastado para a crise de outra pessoa, sem culpa, sem caos, sem sermões. Naquela noite sentei perto da janela observando a neve cair, a cidade abafada pelo frio. Em algum lugar do outro lado da cidade 2 crianças estavam seguras com avós que se importaram o suficiente para intervir, e pela primeira vez elas tinham uma barreira protegendo-as da própria estupidez dos pais, uma barreira chamada eu. E se isso significasse que o resto da família me odiasse para sempre? Tudo bem, que odeiem. Eu não perdi o sono por nenhum deles. Fechei as persianas, desliguei o telefone e aproveitei a única coisa que minha família nunca me deu: paz. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Quando eu tinha 16 anos, meu pai me expulsou para o quintal durante uma nevasca de dezembro, apenas com um saco de dormir, depois que ele deu o meu quarto para minha irmã grávida. Meu tio apareceu e me encontrou congelando, e 3 dias depois meu pai estava algemado, enquanto minha mãe e minha irmã estavam em completo colapso. Ei, Reddit, então é isso. Acontece que ser jogado para fora em meio a um vórtice polar de Minnesota não é algo do qual você simplesmente segue em frente. Meus pais sempre tiveram favoritos e não era eu. Tentei lidar com isso, tentei ficar fora do caminho, mas eles levaram as coisas muito além de qualquer coisa normal, e antes que tudo explodisse, polícia, serviços de proteção à criança, prisões, deixe-me voltar e contar como tudo começou. Meu nome é Lawrence, tenho 16 anos e estou morando com meu tio Joseph. Estou aqui há pouco mais de um mês e ainda parece estranho às vezes acordar em uma casa onde ninguém grita logo pela manhã e ninguém me chama de problemático antes mesmo de eu terminar uma frase. Joseph me deixa manter a porta fechada, me deixa escolher o que quero comer, coisas assim, nada enorme, apenas normal, coisas que eu não percebia que deveriam ser normais.
Enfim, acho que a única maneira de explicar por que estou aqui é voltar para quando tudo começou a desandar em casa. Eu cresci em uma casa pequena em Minnesota com meus pais, Mary e Jonathan, e minha irmã mais velha, Cecília. Os invernos de Minnesota não são brincadeira, especialmente na parte do estado onde moramos. As pessoas falam sobre o ar fresco e a beleza da neve, mas quando já está abaixo de zero antes mesmo de janeiro chegar, é apenas frio e irritante. A casa em si não era grande, meu quarto era o único além do dos meus pais que realmente parecia um quarto de verdade. O antigo quarto da Cecília era pequeno e tinha um formato estranho, e o porão era basicamente uma caixa de cimento com canos saindo por toda parte, mas eu deixei meu quarto decente, com posteres, prateleiras, um cobertor quente, coisas assim. As coisas mudaram rápido quando Cecília voltou para casa, do nada. Isso foi mais ou menos quando o clima começou a piorar, aquele tipo de frio em que você não quer ficar do lado de fora por mais de alguns minutos. Ela apareceu na porta com duas bolsas e uma barriga de grávida que era definitivamente óbvia, grande o suficiente para até eu perceber que ela estava a apenas alguns meses do parto. Sem aviso, sem ligação, apenas entrou como se ainda fosse a casa dela. Eu esperava que Mary surtasse ou pelo menos perguntasse o que tinha acontecido, o mesmo com Jonathan, mas foi como se eles estivessem esperando por aquele momento exato a vida inteira. Eles a abraçaram imediatamente e começaram a dizer coisas como querida, vamos cuidar de tudo e isso deve ter sido feito para acontecer para nossa família. Ninguém sequer perguntou sobre o pai, ou sobre a escola, ou sobre o que ela planejava fazer agora. Era como se o bebê tivesse apagado todos os erros que ela já tinha cometido e, de repente, ela fosse perfeita de novo. Enquanto isso, eu estava ali parado, vendo Mary pegar as bolsas da Cecília e falar sobre como a casa precisava ser reorganizada para abrir espaço. Cecília não parecia envergonhada nem arrependida, ela parecia confortável, caminhou pelo corredor como se nunca tivesse ido embora e abriu a porta do meu quarto para olhar em volta. Ela não perguntou, apenas disse que o quarto tinha uma boa iluminação e assentiu como se estivesse aprovando um hotel. O clima da casa mudou completamente em menos de uma hora. Eles começaram a falar sobre berços, cores de tinta, mover móveis, e nenhum deles disse uma palavra para mim, agiram como se as decisões já estivessem tomadas e não precisassem da minha opinião. Cecília continuava mencionando a suíte do berçário, e Mary batia palmas como se fosse a ideia mais inteligente que já tinha ouvido. Meu quarto era o único lugar que realmente fazia sentido para um berçário, mas o que mais me atingiu foi que eles nem tentaram fingir que considerariam outra opção. O porão nem sequer foi mencionado, o antigo quarto da Cecília nem sequer foi mencionado. No jantar daquela noite, Cecília sentou no meu lugar de sempre, não perguntou sobre a escola nem sobre nada que estivesse acontecendo comigo, apenas falou sobre o bebê chutando e sobre como estava cansada. E Mary e Jonathan olharam para ela do jeito que eu sempre desejei que olhassem para mim, com carinho, paciência, empolgação. Mais tarde, quando tentei ir para o meu quarto, Cecília entrou atrás de mim sem bater, apontou para minha parede e disse que precisaríamos pintar por cima disso, não você, mas nós, como se eu fizesse parte do plano, mesmo sem ter a menor ideia de qual plano era esse. Eu não discuti, já sabia como isso terminaria, eles transformariam em eu sendo egoísta ou dramático, então apenas assenti e deixei ela sair, como se não tivesse acabado de reivindicar todo o espaço que era meu. Aquela foi a noite em que comecei a sentir aquele aperto no estômago, o tipo de sensação que você tem antes de uma tempestade chegar. Eu não sabia o quão ruim ia ficar, mas dava para perceber que algo na casa tinha mudado de um jeito que não voltaria atrás, e acho que eu estava certo, porque aquela foi a última semana em que meu quarto realmente foi meu. As coisas pioraram rápido depois disso, e o final de tudo é o motivo de eu estar aqui na casa do Joseph em vez de debaixo do mesmo teto das pessoas que me criaram. No fim daquela semana, Mary e Jonathan estavam tratando a gravidez dela como um projeto com prazo, e eu tentava ficar quieto porque qualquer coisa que eu dissesse virava Lawrence está sendo difícil de novo. Na manhã de segunda-feira, Mary chamou para uma reunião de família. Ela realmente disse assim, parada no corredor com as mãos entrelaçadas. E sempre que ela usava aquele tom eu sabia que significava que eles já tinham tomado uma decisão e a reunião era só para apresentá-la como se fosse democracia. Todos nós sentamos na sala de estar, o cômodo é minúsculo, então ficamos praticamente joelho com joelho. Cecília pegou a poltrona reclinável como se fosse dona. Mary sentou ao lado de Jonathan no sofá, segurando a mão dele, como se fossem anunciar alguma notícia trágica. Eu sentei na outra ponta porque não havia outro lugar. Mary começou dizendo obrigada a todos por estarem aqui, o que me deu vontade de rir, porque nós literalmente morávamos ali e não tínhamos para onde ir. Ela olhou para Cecília e sorriu daquele jeito suave e ensaiado, depois olhou para mim com aquela expressão tensa que ela usa quando vai me dizer algo de que eu não vou gostar. Nós pensamos muito sobre como deixar esta casa pronta para o novo bebê, ela disse, queremos que Cecília tenha um espaço adequado para descansar e se preparar. Jonathan assentiu como se fosse assunto oficial. É importante que o bebê tenha estabilidade desde o dia 1. Eu já sabia onde aquilo ia dar, mas esperei ouvir eles realmente dizerem. Então Cecília se inclinou para frente e disse que o antigo quarto dela era pequeno demais para tudo de que ela precisaria.
Mary continuou a partir daí, dizendo que isso nos levava à decisão, que eles achavam que fazia mais sentido Cecília usar o meu quarto, Lawrence, porque era o único espaço que comportava tudo, e eles olharam para mim como se esperassem aplausos. Respirei fundo e tentei me manter calmo. Por que não o porão? Eu disse, é maior que o meu quarto, só não está acabado. Sim, mas você poderia isolar um canto e dar um jeito. Jonathan balançou a cabeça imediatamente. Impossível, o porão não é adequado. Certo, eu disse, mantendo a voz controlada. E quanto a reorganizar o quarto de vocês, ou talvez transformar um canto da sala de estar em um berçário, as pessoas fazem isso o tempo todo. Mary franziu a testa como se eu a tivesse insultado. A sala de estar é um espaço compartilhado da família. Não seria apropriado. E nós precisamos do nosso quarto. Jonathan acrescentou. Sua sugestão não faz sentido. Cecília suspirou alto. É exatamente disso que eu estou falando. Mãe, ele é sempre assim. Não consegue simplesmente ser solidário por uma vez. E gesticulou para os meus posteres como se a ofendessem. Olha este quarto. É perfeito para um berço e uma cômoda. E a iluminação da janela é muito melhor. Eu nem respondi a ela. Olhei para Mary e Jonathan em vez disso. Vocês realmente vão dar o meu quarto. Mary ficou rígida. Ninguém está dando nada. Isso é sobre o que a família precisa agora. Jonathan se inclinou para a frente como se estivesse encerrando um debate. Você tem 16 anos, Lawrence, praticamente um homem. Não precisa de um quarto grande só para você. Cecília precisa mais. Tentei mais uma vez. Então onde eu devo dormir? Foi aí que eles mostraram as cartas. Jonathan se levantou e fez um gesto em direção à porta dos fundos. Eu já preparei algo para você, disse com orgulho, como se tivesse construído uma cabana com as próprias mãos. Nós o seguimos para fora, para o quintal. A neve cobria tudo e o vento atravessava direto a minha jaqueta. Ele apontou perto da cerca, onde havia uma barraca meio enterrada pela geada. Ao lado havia um saco de dormir dentro de uma daquelas caixas plásticas baratas que você compra em liquidação. Aí está, disse ele, sua instalação temporária. É simples, mas eficaz, dá privacidade também. Eu encarei a barraca, tentando entender se ele achava isso razoável ou se estava brincando comigo. Você está me colocando para fora nesse clima. Não é permanente, Mary disse rapidamente, só até o bebê chegar e nos estabelecermos. Cecília cruzou os braços. Sinceramente, você está agindo como um mártir. Um monte de gente acampa o tempo todo. E você tem um saco de dormir. Deveria pelo menos apreciar isso. Apreciar uma barraca em um inverno de Minnesota. Olhei para Jonathan de novo. Você está falando sério mesmo? Ele franziu a testa como se eu o tivesse insultado. Essa atitude é exatamente o motivo de termos dificuldade com você. Oferecemos uma solução e você age como se estivéssemos jogando você aos lobos. Você deveria ter orgulho de ajudar sua irmã. Deveria se sentir honrado. Honrado até em dormir em uma barraca atrás da minha própria casa. Foi aí que eu percebi que nenhum deles estava blefando. Nada disso era uma piada ou um castigo que eles retirariam depois da minha reação. Eles já tinham ensaiado suas falas, já tinham escolhido as cores da tinta do berçário, já tinham decidido que eu era quem precisava se adaptar. Cecília foi a primeira a se virar, já falando de berços outra vez. Mary seguiu. Jonathan bateu a mão no meu ombro como se tivesse me dado um presente e entrou. Eu fiquei ali parado, encarando a barraca, o vento empurrando as laterais como se quisesse achatá-la, e foi nesse momento que caiu a ficha para mim. Eles não queriam apenas o meu quarto, eles queriam que eu fosse embora. A primeira noite do lado de fora foi mais pesada do que eu esperava, e eu já sabia que o frio era ruim. Minnesota durante um vórtice polar não é algo que você consegue explicar para quem nunca viveu isso. O ar parece cortante, seus cílios congelam, até caminhar da casa até o quintal exige esforço, porque o vento empurra você como se quisesse que você desaparecesse. Jonathan me disse para me ajeitar antes de escurecer, então fui para os fundos com o saco de dormir e a barraca barata que ele deixou para mim. A neve no quintal passava dos meus tornozelos, tive que pisotear para achatar um espaço só para a barraca conseguir ficar em pé. Meus dedos já estavam ficando rígidos, dificultando prender as varetas no lugar, e cada vez que o vento batia a barraca se dobrava como se fosse partir ao meio. Nem era uma barraca de inverno, apenas alguma coisa fina de nylon feita para acampamento em clima quente, dava para ver a luz através das costuras. Eu não tinha lanterna nem nada, só meu celular, e mesmo com luvas eu sentia o frio atravessar o tecido sempre que tocava em algo de metal. Quando finalmente rastejei para dentro, as pontas dos meus dedos estavam queimando e logo em seguida perdendo a sensibilidade. O saco de dormir era supostamente para todas as estações, mas quem colocou esse rótulo definitivamente nunca o usou em Minnesota. De dentro da barraca tudo parecia mais alto, o vento batendo no nylon fazia um barulho constante de batidas que nunca cessava. Por volta de 8 ou 9 horas, difícil dizer, já que o céu estava completamente escuro, ouvi a porta da casa se fechar e depois o clique da trava. Aquele som atravessou o quintal como alguém quebrando um galho, não ecoou, apenas soou uma vez e ficou preso na minha cabeça. Foi ali que realmente caiu a ficha, eles me trancaram para fora de propósito, não foi um acidente nem um mal-entendido, eles não me queriam dentro da casa e fizeram questão disso.
Dentro do saco de dormir o frio ainda me alcançava, minha respiração continuava embaçando na frente do meu rosto e depois congelando na parede interna da barraca, e quando eu tocava sem querer, pedaços se soltavam como gelo triturado. Puxei os joelhos contra o peito tentando me aquecer, mas meus dedos dos pés começaram a ficar dormentes bem rápido. A bateria do meu celular caiu de 70% para 30% em menos de uma hora, porque o frio drena tudo. Tentei colocá-lo perto do abdômen para mantê-lo aquecido, mas não ajudou muito. A janela do meu antigo quarto dava para o quintal, e quando o vento mudava e afastava os galhos, eu conseguia ver direto para dentro, as luzes estavam acesas. Cecília já estava lá, agindo como se aquele lugar fosse dela, com um rolo de pintura na mão e um balde inteiro aberto no chão, cobrindo a parede dos meus posteres com alguma cor clara, provavelmente aquele tom suave que Mary tinha mencionado. Ela nem tirou os posteres primeiro, simplesmente pintou por cima deles. Eu a observei jogar algumas das minhas coisas em um saco de lixo, como se fossem tralha, e quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. Não era apenas perder o quarto, era ver alguém apagá-lo em tempo real enquanto eu estava sentado na neve a poucos metros de distância. Em certo momento ela se aproximou da janela, olhou em direção ao quintal e fez uma careta, disse algo para Mary, que entrou no quarto. Eu conseguia ouvir pedaços fracos das vozes delas quando o vento dava uma pausa. Isso estraga completamente a vista, disse Cecília. Mary respondeu. Puxe a cortina para o lado, ele vai se ajustar, não deixe isso te incomodar. Cecília balançou a cabeça. É estranho, ele está bem ali, isso me faz sentir julgada. Julgada por mim, a pessoa congelando dentro de uma barraca porque ela queria o meu quarto. Apertei o saco de dormir mais forte, mas não adiantou, o frio já estava dentro dele. Meus dedos formigavam e depois ficavam dormentes de novo, minha respiração parecia pesada, como se o ar tentasse me desacelerar a cada vez, e sempre que eu me mexia dentro do saco entrava mais uma lufada de ar gelado. Por um tempo eu fiquei olhando para a casa, iluminada e quente, com todo mundo lá dentro agindo como se nada estivesse errado. Fiquei pensando que talvez alguém fosse verificar como eu estava, talvez alguém abrisse a porta e dissesse entra um pouco, mas a casa continuou clara e movimentada sem mim. Na noite do segundo dia do lado de fora, eu ainda não tinha conseguido me aquecer, tinha ido para a escola exausto, descongelado um pouco durante o dia, e então voltei para casa e a mesma barraca estava me esperando, como algum tipo de caixa de castigo. O vórtice polar não tinha diminuído nada, o vento estava ainda mais alto, a neve continuava soprando de lado pelo quintal, acumulando-se contra as paredes da barraca. Minhas mãos tremiam só para tentar abrir o zíper. Eu ouvi um carro entrar na garagem enquanto eu lutava para endireitar uma das varetas da barraca. No início achei que fosse a Cecília voltando de alguma tarefa que ela tivesse inventado, mas o motor não soava como o carro dela. Então a porta da frente abriu e eu ouvi uma voz familiar, era Joseph. Ele não era esperado nem nada, simplesmente apareceu para devolver um pequeno aquecedor que tinha pegado emprestado, daqueles com uma alça em cima. Eu conseguia ouvi-lo cumprimentando Mary através das paredes da casa, a voz dele carregava melhor do que a deles. Trouxe aquele aquecedor para você, ele disse, achei melhor devolver antes que fique pior aí fora. Mary agiu de forma animada, quase animada demais. Ah, Joseph, você não precisava vir hoje à noite, está congelando. É, ele disse. Por isso as pessoas precisam de aquecimento. Eu ouvi uma risada leve, mas soou confusa, não feliz. Algo no tom dele me fez parar por dentro. Eles estavam todos agindo como se fosse uma noite normal, eu conseguia ouvir a televisão, o tilintar de pratos, e era tão bizarro ouvir sons normais de casa enquanto eu estava no quintal tentando impedir que a barraca desabasse. Então a voz de Joseph de novo. Ei, cadê o Lawrence? Os sapatos dele estão perto da porta. Cecília respondeu antes de qualquer um deles. Ele está lá atrás sendo dramático na barraca dele. Ela disse como se estivesse descrevendo uma criança fingindo fugir com um graveto e uma bandana. Dava para ouvir o revirar de olhos na voz dela. Joseph não respondeu na hora. Imaginei ele se virando para Mary e Jonathan em busca de uma explicação. Ele está onde? Foi o que ele disse por fim. Mary falou em seguida, tentando soar casual. É temporário. Ele está dando um espaço para Cecília. Ele está bem. Joseph não acreditou, dava para perceber pelo silêncio repentino, ele não era do tipo que ignora coisas que não fazem sentido. Um momento depois, a porta dos fundos se abriu e ele saiu para a varanda, e mesmo do outro lado do quintal eu ouvi ele puxar o ar com força. Que diabos, ele murmurou. Ele caminhou pela neve em minha direção, a luz da varanda projetava uma sombra longa atrás dele. Quando chegou à barraca, ele sacudiu um pedaço de neve do topo e se agachou. Lawrence, ele disse, você está aí dentro. Tentei responder, mas minha voz saiu fraca e trêmula, sim. Ele mesmo abriu o zíper da barraca quando percebeu que eu não estava me movendo rápido bastante. A luz fria bateu no meu rosto e ele me encarou como se estivesse tentando entender se estava vendo direito. Jesus, garoto, ele disse, por que seus lábios estão dessa cor? Tentei dar de ombros, mas meus braços não queriam funcionar. É só frio.
Ele estendeu a mão e tocou a minha, e eu o ouvi xingar baixinho. Você está congelando. Há quanto tempo você está aqui fora? Desde a noite retrasada. O rosto dele mudou na hora, ainda não de raiva, apenas de choque. E eles te deixaram lá fora nisso tudo? Eu não consegui responder direito, meu maxilar tremia e meus pensamentos pareciam lentos, como se estivessem se movendo através de lama grossa. Joseph não esperou, ele me ajudou a sair da barraca, sustentando a maior parte do meu peso porque eu não conseguia me manter firme. Nós vamos entrar, ele disse com firmeza, mas quando chegamos aos degraus dos fundos e ele abriu a porta, Jonathan estava parado bem ali, como se estivesse esperando por nós. O que você está fazendo? Jonathan perguntou, bloqueando a passagem. A voz de Joseph permaneceu firme, ele está meio congelado, John, ele vai entrar. Não, Jonathan disse, ele precisa aprender alguma coisa com isso constrói caráter. Joseph olhou para ele como se não acreditasse que aquelas palavras tinham realmente saído da boca dele. Construir caráter, ele está tremendo tanto que mal consegue ficar em pé. Mary se aproximou atrás de Jonathan, torcendo as mãos, é temporário, Joseph, ele vai ficar bem, você está exagerando. Joseph se virou para ela, ele está mostrando sinais de hipotermia. Cecília entrou na conversa da cozinha, ai meu Deus, ele não está morrendo, ele só não gosta de ouvir um não. Foi aí que Joseph perdeu qualquer paciência que ainda estivesse segurando, ele deu um passo à frente, a voz baixa e cortante, vocês expulsaram um garoto de 16 anos para um vórtice polar para abrir espaço para um berçário, vocês estão se ouvindo. Jonathan endireitou os ombros, isso é assunto da nossa família, você não tem direito de interferir. Joseph não discutiu, não empurrou, não gritou, apenas olhou para todos eles mais uma vez, como se estivesse checando para ver se algum deles iria recobrar o bom senso. Nenhum recobrou. Tudo bem, ele disse por fim, então ele vai comigo. Ele se virou da porta, apertou o braço ao redor do meu e me conduziu pelo quintal em direção à caminhonete dele. Abriu a porta do passageiro, me ajudou a entrar e se esticou para ligar o aquecimento no máximo. As saídas de ar lançaram ar quente direto no meu rosto, fazendo minha pele arder assim que ele fechou a porta. Ele deixou o aquecimento no máximo e então pegou o telefone e começou a discar. Aguenta firme, Lawrence, ele disse, estou ligando para o 911. A atendente disse para ele continuar dirigindo e encontrá-los no hospital. Eu me recostei no banco, meus dentes ainda batendo, e pela janela eu conseguia ver a casa quente, iluminada, confortável, e pela primeira vez eu entendi Joseph completamente, não havia sentido discutir com pessoas que já tinham decidido que eu não importava. Eu não me lembro de muita coisa da viagem até o hospital, além do calor soprando no meu rosto e de Joseph me dizendo para manter os olhos abertos. Quanto mais perto chegávamos, mais tudo parecia embaçado, como se meu cérebro estivesse atrasado em relação ao corpo. Quando finalmente entramos na área de emergência, ele correu para abrir a minha porta e praticamente me carregou para dentro. As enfermeiras se moveram rápido assim que me viram, uma delas me guiou para um quarto enquanto outra trouxe uma pilha de cobertores aquecidos. O calor doeu no começo, como alfinetes pressionando a minha pele. Elas colocaram um termômetro sob a minha língua e examinaram minhas mãos, observando quão pálidas estavam. Sua temperatura está baixa, uma delas disse, vamos aquecer você. Alguém envolveu cobertores grossos ao redor dos meus ombros e pernas, enquanto outra enfermeira fazia perguntas simples, meu nome, minha idade, o que tinha acontecido. Minha voz saiu irregular quando eu disse que tinha ficado do lado de fora por 2 noites, e elas trocaram olhares, mas não disseram nada. Um médico entrou em seguida, examinou meus dedos, pressionou levemente meus dedos dos pés, ouviu minha respiração e fez anotações em uma prancheta. Lesões por estresse do frio, ele disse para uma enfermeira, mantenha o soro aquecido. Eles colocaram uma linha de soro aquecido no meu braço, e o calor se espalhando pelas veias. Pareceu estranho, mas reconfortante, meus tremores diminuíram um pouco. Joseph ficou sentado no canto do quarto, observando cada passo, como se não confiasse em ninguém para não deixar passar algo importante. Um pouco mais tarde, um policial entrou, ele estava calmo, não intenso nem nada disso. Puxou uma cadeira para perto da cama. Sou o oficial Larson, ele disse, só preciso entender o que aconteceu. Tudo bem, eu assenti. Você escolheu dormir do lado de fora, ele perguntou. Não, eu disse, meu pai mandou. Ele disse que minha irmã precisava do meu quarto para o berçário. Ele anotou isso. Você conseguiu entrar em casa em algum momento. Eles trancaram a porta, eu disse, ouvi o ferrolho, tentei depois, estava trancada. Você tinha acesso a roupas quentes, equipamento adequado. Balancei a cabeça, apenas o que ele me deu, uma barraca e um saco de dormir. Eu hesitei, não era de inverno. Joseph se inclinou um pouco para frente, ele ficou lá fora 2 noites, ele disse ao policial, eu o encontrei quase incoerente. O policial assentiu, continuando a escrever, vamos precisar verificar o local e documentar. Ele fez mais algumas perguntas, quanto tempo eu tinha ficado do lado de fora, se eu tinha comido, se alguém tinha ido me ver.
Quando eu disse não é isso, ele parou de escrever por um segundo e apenas me olhou. Certo, ele disse em voz baixa, obrigado. Depois que ele saiu, o médico voltou para verificar minha temperatura novamente. Está melhorando, ele disse, você vai ficar bem, mas mais uma noite naquilo e poderia ter sido muito pior. Eu não precisava que ele explicasse o que significava muito pior. Enquanto me deixavam descansar, Joseph saiu para o corredor para fazer ligações. Eu conseguia ouvir trechos da voz dele através da porta, palavras como denúncia, menor, não é opcional e serviços de proteção à criança. Quando ele voltou, sentou-se e passou as mãos pelo rosto. Não se preocupe, ele disse, eu vou ficar bem aqui, seja o que for que eles precisem, eu vou cuidar disso. Algumas horas se passaram antes de o oficial Larson retornar. Ele nos contou que tinha ido até a casa. Encontramos a barraca, ele disse, a neve tinha feito parte dela desabar, o saco de dormir não era classificado para essas temperaturas. Ele virou uma página do caderno. Também encontramos alguns dos seus materiais escolares lá fora. Meu estômago se contraiu. Quais? Sua mochila, alguns livros, eles estavam molhados pela neve derretida. Eu imaginei meu livro de matemática deformado e congelado, minhas anotações borradas. Eu não os tinha pego quando fui para a barraca, achei que poderia buscá-los de manhã, então percebi o quão estúpida essa suposição tinha sido, ninguém teria me deixado entrar para pegá-los. O oficial continuou, nós tiramos fotos, tudo isso fará parte do relatório. Ele fez uma pausa. Como você tem 16 anos, há um encaminhamento automático para os serviços de proteção à criança, um assistente social vai se envolver a partir daqui. Eu assenti, mesmo sentindo as palavras pesarem no peito. Era estranho ouvir tudo aquilo em voz alta, como se alguém finalmente estivesse dizendo a coisa que eu vinha tentando não admitir, o que aconteceu não era normal. Depois que ele saiu, o médico voltou mais uma vez para checar minhas mãos e meus pés. Você vai recuperar totalmente a sensibilidade, ele disse, só dê um pouco de tempo, mantenha-os aquecidos e não apresse nada. Em certo momento, Joseph olhou para mim e disse, eu não vou deixar ninguém te colocar nessa situação de novo, você fica comigo até isso ser resolvido. Eu acreditei nele, talvez porque ele foi o primeiro adulto em dias que realmente olhou para mim e viu uma pessoa, e não um problema. Eu ainda estava no hospital na manhã seguinte quando o oficial Larson voltou. Joseph se levantou imediatamente, como se estivesse esperando mais notícias, mas o oficial nos disse que estava apenas nos atualizando sobre o que tinha acontecido na casa. Nós falamos com o seu pai, ele disse, ele insistiu que forneceu o que chamou de abrigo adequado. Eu já sabia o que ele queria dizer, a barraca e o saco de dormir. O oficial suspirou levemente. Nós explicamos que, nessas temperaturas, isso está longe de ser adequado, as condições no quintal eram perigosas, especialmente durante a noite. Ele não disse a palavra fatal, mas ela ficou no ar de qualquer forma. Seu pai continuou argumentando, acrescentou que isso era disciplina e que você precisava endurecer, disse que estava ensinando responsabilidade. Joseph murmurou, ele está fora de si. Larson continuou, tentamos explicar o estatuto, pela lei de Minnesota, fornecer a um menor proteção claramente insuficiente em clima extremo se enquadra como colocar a criança em perigo, dadas as suas condições médicas, isso se agrava para crime grave. Ele não fez suspense, não suavizou nada, seu pai foi preso. Eu não sabia como me sentir, ouvir isso de forma tão direta fez tudo parecer mais pesado, não mais leve. Joseph sentou-se de novo devagar, como se estivesse absorvendo as palavras uma de cada vez. Sua mãe e sua irmã estavam presentes, o oficial disse, elas não foram presas, mas foram interrogadas, e não se ajudaram. Joseph arqueou a sobrancelha, como assim? Elas repetiram a mesma explicação, Larson disse, disseram que precisavam do seu quarto para o bebê, disseram que você já tem idade para se adaptar e que a barraca era temporária, disseram que a família precisava priorizar a nova vida, palavras delas, não minhas. Eu senti o calor subir pelo pescoço, mesmo com o quarto frio, não consegui dizer-se. Era vergonha ou raiva. A casa estava quente, Larson acrescentou, totalmente aquecida, enquanto isso a sua barraca estava meio enterrada na neve, o contraste não caiu bem para os policiais no local. Ele fez uma pausa antes de continuar. A gravidez da sua irmã complica as coisas, os serviços de proteção à criança sinalizaram isso imediatamente, eles vão analisar negligência antecipada no caso dela. Joseph piscou, eles estão avaliando a capacidade dela de ser mãe. Larson assentiu, se alguém participa da negligência de um menor na residência ou permite isso conscientemente, isso levanta questões sobre a segurança do filho ainda não nascido, ela será avaliada separadamente. Ficou um silêncio depois disso. Então Larson disse que os serviços de proteção à criança estão abrindo um caso CHIPS, isso significa criança necessitada de proteção ou serviços. A colocação emergencial de custódia já está em andamento. Joseph se endireitou na cadeira. Ele não vai voltar para lá, e não vai mesmo, Larson disse, os serviços de proteção à criança determinaram que o retorno para casa é inseguro, eles aprovaram custódia emergencial temporária com o seu tio, começando hoje.
Isso me atingiu mais forte do que a parte da prisão, não de um jeito ruim, apenas definitivo, como se alguém tivesse pegado um marcador e traçado uma linha entre o antes e o depois. Mais tarde naquela tarde, uma assistente social dos serviços de proteção à criança foi ao hospital para revisar tudo. Ela falou primeiro com Joseph, depois comigo. Ela não foi cruel, mas também não adoçou nada. Este é um caso sério, ela disse, as condições climáticas por si só já tornam isso uma situação de emergência, combinadas com a porta trancada e a falta de supervisão, isso atende aos critérios para remoção. Ela explicou o que aconteceria a seguir, custódia temporária com Joseph, audiência judicial marcada para 48 horas depois, avaliações da casa, papelada, muita papelada, eu sei que é muita coisa de uma vez, ela disse, mas você está seguro agora, e isso é o que importa. 2 dias depois, estávamos no tribunal para audiência emergencial de proteção. Não foi uma cena dramática nem nada disso, sala pequena, todo mundo usando casacos de inverno porque o aquecimento do prédio não era bom. O juiz parecia cansado, aquele tipo de cansaço que vem de ver casos demais como este. Eles mostraram as fotos que os policiais tiraram, a barraca cedendo sob o peso da neve. Eles mostraram o saco de dormir congelado, a casa iluminada e quente atrás dele. Em seguida exibiram meu prontuário hospitalar, destacando a temperatura registrada quando cheguei. O oficial Larson testemunhou sobre as condições, tudo foi direto e claro. Quando Mary e Cecília falaram, só piorou a situação. Mary disse que não achavam que fosse perigoso, que precisavam deixar o berçário pronto. O juiz apertou os olhos para ela, como se não acreditasse que aquela frase tivesse realmente saído da boca dela. Cecília acrescentou que eu poderia ter entrado em casa se realmente precisasse, o que não era verdade e também não fazia sentido. O juiz perguntou se as portas estavam trancadas, e ela hesitou antes de dizer que sim, mas isso foi suficiente. O juiz tirou os óculos e disse que aquilo não era um mal-entendido, era um caso de negligência deliberada. Ele assinou a ordem de custódia emergencial com Joseph ali mesmo. Quando a audiência terminou, Mary não olhou para mim, Cecília manteve as mãos sobre a barriga como se fosse ela quem precisasse de proteção, e Jonathan nem estava lá, ainda estava sob custódia aguardando a audiência de fiança. Joseph colocou a mão no meu ombro enquanto saíamos do tribunal e disse que agora eu estava com ele e que iríamos resolver tudo passo a passo. Pela primeira vez em dias, talvez semanas, o ar do lado de fora não pareceu tão frio. Mudar para a casa de Joseph não foi dramático, pareceu como entrar em outro planeta, onde o calor realmente chegava aos cantos, as portas não eram trancadas para me manter do lado de fora e ninguém ficava esperando eu errar. O quarto de hóspedes virou meu no primeiro dia, lençóis limpos, uma cama de verdade, uma comoda que não balançava. Não era um quarto grande, mas não precisava ser, era quente, só isso já fazia tudo parecer irreal. A ordem de não contato saiu alguns dias depois. A assistente social foi direta, disse que meu pai estava proibido de entrar em contato comigo de qualquer forma, depois olhou para Joseph e acrescentou que até a próxima audiência todo contato com qualquer um dos pais teria que passar pelos serviços de proteção à criança, nada de aparecer sem avisar, nada de visita e surpresa. Ela entregou a papelada para Joseph e ele assinou sem hesitar. Jonathan estar legalmente impedido de falar comigo não pareceu uma vitória, pareceu uma linha sendo traçada, uma linha muito afiada. Depois veio a audiência seguinte. A juíza não perdeu tempo, revisou as fotos, os registros do hospital e os relatórios da polícia, depois disse que o relacionamento entre mim e meus pais estava gravemente comprometido e não era apropriado para esforços de reunificação. Ela ordenou que Jonathan pagasse pensão alimentícia a Joseph. Jonathan não gritou, nem pareceu bravo, apenas ficou sentado ali como alguém que tivesse sido desligado da tomada. Mary estava atrás dele, segurando a bolsa com as mãos tremendo. Cecília não estava presente, os serviços de proteção à criança já estavam avaliando o caso dela separadamente por causa das preocupações com negligência antecipada. Quando terminou, o oficial de justiça escoltou Jonathan para um lado e nós fomos para o outro. Aquilo deveria ter sido o fim do caos, mas não foi. 2 noites depois, logo depois de Joseph chegar do trabalho, alguém bateu à porta da frente, uma batida forte e desesperada. Joseph abriu e era Mary, cabelo bagunçado, casaco meio fechado, olhos inchados. Por favor, ela disse antes mesmo de Joseph falar, eu preciso falar com meu filho. Joseph não saiu da porta, você pode dizer o que precisar daí mesmo. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, ela disse com a voz falhando, Lawrence, querido, me desculpa, eu não percebi o quão ruim estava, eu nunca quis que você se machucasse, nós estávamos sobrecarregados. Joseph a interrompeu, pare, não coloque isso na conta de estar sobrecarregada, você trancou um garoto de 16 anos do lado de fora em um vórtice polar. Ela se encolheu com a palavra trancou. Jonathan me disse que estava tudo bem, ela falou rápido, disse que o saco de dormir era quente o suficiente, eu acreditei nele. Você não verificou, Joseph retrucou, esse é o problema. Ela tentou olhar além dele para fazer contato visual comigo, eu fiquei atrás de Joseph porque meu corpo inteiro ficou tenso no segundo em que ouvi a voz dela.
Ela percebeu e deu um pequeno passo à frente. Lawrence, por favor, eu só quero conversar. Joseph levantou levemente a mão, não de forma ameaçadora, apenas firme. Não, ele não te deve uma conversa, ele nem te deve um olhar. Ela parecia que ia chorar, mas Joseph não suavizou. Você precisa ir embora, ele disse. Existe uma ordem de não contato para Jonathan e os serviços de proteção à criança foram claros. Você não aparece aqui tentando falar com ele diretamente. Se quiser contato, passa pela assistente social. É assim que funciona agora. Eu não estou pressionando, eu só vim. Ela começou. Sem autorização, Joseph disse, isso é tudo que eu preciso saber. Mary ficou ali por um momento, respirando com dificuldade, os olhos indo de um para o outro, como se não soubesse para qual lado implorar. Por fim a voz dela falhou de novo. Eu sinto falta dele, ela sussurrou. Joseph não se moveu. Você deveria ter sentido falta dele quando ele estava congelando a 10 pés da sua porta dos fundos. Ela levou a mão à boca, se virou e voltou para o carro. Não bateu a porta nem saiu cantando pneus, apenas foi embora como alguém andando através de neblina, os faróis varrendo a neve antes de desaparecer pela rua. Joseph fechou a porta com cuidado e depois a trancou, não por medo, mas por encerramento. Você não precisa se preocupar com ela aparecendo de novo, ele disse. Se isso acontecer, a assistente social vai lidar com isso. Eu assenti, mesmo com o coração acelerado, não de medo, mas pelo impacto. Depois disso, a casa se acalmou novamente, silenciosa, estável, previsível. Uma semana depois, caiu a primeira neve que eu assisti de dentro de casa, flocos grandes caindo devagar, se acumulando na cerca e nas árvores. Fiquei parado na janela com uma caneca de chocolate quente que Joseph me entregou sem dizer nada. Do lado de fora tudo estava branco, frio e distante. Do lado de dentro o aquecedor zumbia, as janelas não tremiam, o ar não queimava minha pele, e pela primeira vez observar a neve não fez meu estômago se contrair. Eu não estava mais do lado errado do vidro, eu estava em casa. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.